Olá, meus alunos e minhas alunas, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula do nosso curso de Programador de Sistemas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre comandos. Sumário. No primeiro bloco, falaremos sobre os comandos de decisão. Já na segunda parte dessa aula, falaremos sobre os comandos de repetição e sobre o tratamento de erros. E, por fim, na terceira e última parte, nós desenvolveremos o nosso terceiro programa em Python. Abram o seu IDE Spider para que vocês possam acompanhar essa aula. Primeiramente, pessoal, nós falaremos sobre os comandos de decisão, que são expressões lógicas que apresentam escolhas. Se determinada condição for verdadeira, faça algo. Então, vamos escrever um pequeno comentário sobre o tema que será tratado nessa primeira parte. Comandos de decisão. Vamos criar, então, a seguinte variável. Nome recebe uma entrada do usuário com a função input e a seguinte mensagem será exibida para o nosso usuário. Digite seu nome. Vamos colocar e clicar em Enter. Vamos criar mais uma variável denominada senha, que vai receber também uma entrada do nosso usuário do sistema. E, entre parênteses, nós vamos informar a mensagem que irá aparecer para o usuário na tela quando ele informar o valor de senha. Vamos criar a variável salário. Ela vai receber uma entrada do usuário, só que essa entrada será convertida para real com a nossa função float. Então, eu vou utilizar a função float para converter uma entrada do usuário. Então, dentro dos parênteses da minha função float, eu vou informar a função input, que recebe uma entrada do usuário. E dentro do parênteses da minha função input, eu vou informar, como vocês podem ver aqui em verde, eu vou informar a mensagem que será exibida para o nosso usuário. Digite seu salário. 2 pontos e espaço. Então, quando o usuário informar o salário, ele já será convertido para real automaticamente. Tudo bem? Vou criar a variável salário mínimo com o valor 880. Além disso, vou criar a variável ajuda filho com o valor de 20.0. Por fim, vou criar a variável tem filho, que vai receber uma entrada do nosso usuário do sistema com a seguinte mensagem. Você tem filhos? Interrogação. Vou colocar um /n para organizar melhor o meu código. O usuário vai ter a opção de S para sim. Vou colocar mais um /n para pular mais uma linha. E vou colocar a opção de N para não e /n para pular mais uma linha para ficar bem organizado. Tudo bem? Vamos continuar. Acompanhem comigo. Agora, pessoal, eu vou escrever uma expressão lógica com uma condição. Eu vou utilizar o comando de decisão if, que significa se, para escrever uma condição, para determinar uma regra para o fluxo do meu programa. Para o fluxo do meu programa. Se, if, o valor informado para a variável tem filho for igual, estamos usando o operador relacional de igualdade, igual, que significa igual. Se o valor informado para a variável tem filho for igual a S,
que significa? Significa que o usuário informou o valor S para a variável tem filho. Vou colocar 2 pontos, clicar em Enter e já vai aparecer aqui para mim, indentado por tabulação, o bloco de código aqui correspondente ao comando if. Estão vendo esse espaço aqui? Esse é um espaço de um tab e esse espaço identifica o bloco de código, né? É a indentação que identifica o bloco de código que será executado dentro do if. Ou seja, se essa condição for verdadeira, o bloco de código delimitado por esse espaço de tabulação será executado. Assim, se tem filho for igual a S, nós vamos receber do usuário o número de filhos que ele tem. Concordam comigo que só faz sentido eu receber o valor, eu receber a entrada do usuário de número de filhos que ele tem, se ele tiver filho, se essa condição for verdadeira? Porque se essa condição for falsa, se o usuário informar que ele não tem filho, justifica eu perguntar para ele qual o número de filhos que ele tem? Não, né, gente? Só justifica eu perguntar para ele o número de filhos que ele tem se ele responder sim, a minha pergunta tem filhos, se ele responder S. Então, com o comando de decisão, eu vou definindo a regra, eu vou definindo as regras do meu programa, a lógica do meu programa. Eu vou estruturando o meu programa de forma lógica e de forma que o fluxo de operações do meu programa faça algum sentido lógico. Tudo bem? Então, o número de filhos vai receber uma entrada do usuário e eu já vou converter essa entrada para inteiro utilizando a nossa função int. Então, eu vou converter para inteiro uma entrada do usuário. Então, entre os parênteses, eu vou informar o input, que é o comando utilizado para receber entradas do usuário. E, dentro do parênteses do input, eu vou informar uma mensagem para esse meu usuário. Digite o número de filhos. 2 pontos, /n, para ficar bem organizado o nosso código. Vou clicar em Enter. Ainda estou no bloco de código correspondente a esse if. Observem aqui o espaço de tabulação. E vou colocar mais uma condição no nosso código. If salário é menor que salário mínimo, 2 pontos. Então, se o salário for menor, se o salário que a pessoa informar aqui em cima, ó, na linha 11, for menor do que o salário mínimo que eu estipulei, de 880, eu vou executar o seguinte bloco de código. Vou clicar em Enter e já vai aparecer aqui para mim, ó, indentado o bloco de código correspondente a esse if. Eu tenho esse espaço aqui, essa tabulação aqui, um tab, né, gente, que delimita, né, que mostra pra gente que a partir desse espaço aqui, nós temos o bloco de código correspondente a esse comando if aqui. Tudo bem? Então, se o salário for menor do que o salário mínimo, então, nós vamos fazer uma atualização. Salário menor que salário mínimo, ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Então, eu vou falar que se esse funcionário tiver um salário menor que o salário mínimo, eu vou atualizar o salário dele. O salário dele vai passar a ser o salário mínimo mais um acréscimo. O que vai ser esse acréscimo? Eu vou dar para cada filho que ele tem uma ajuda. Ou seja, ajuda filho que é de R$20 vezes o número de filho que ele informou aqui, ó, na linha 17. Então, se o salário dele for menor que o salário mínimo, eu vou atualizar o salário dele para o valor do salário mínimo, acrescido de ajuda filho, R$20 para cada filho que ele tem. Então, 20 vezes o número de filhos que ele tiver. Tudo bem? Observem que a variável número de filho foi sublinhada aqui de amarelo e apareceu para mim aqui uma mensagem de nome indefinido. Por quê? Porque observem que
Eu escrevi número de filho de uma forma aqui e escrevi de outra forma aqui. Então, ele não reconhece essa variável. Ele fala que essa variável ainda não foi definida. Aqui, eu escrevi número de filho com a palavra filho com F minúsculo. E aqui, eu escrevi número de filho com F maiúsculo. Se eu estou usando a mesma variável, ela tem que ser escrita da mesma forma. Então, eu vou vir aqui e vou corrigir número de filho minúsculo. Olha só, o erro sumiu, a mensagem desapareceu e agora o meu código está correto. Tudo bem? Agora, se o usuário tiver filho na minha linha 16, vai executar todo esse bloco de código indentado. Se o salário for menor que o salário mínimo, ele vai executar esse bloco de código aqui indentado dentro desse if. Agora eu quero sair dos dois ifs, então eu vou clicar Enter, vou apagar essa primeira indentação, vou apagar a segunda indentação. Então eu saí do bloco de código correspondente aos dois ifs. Então, quando ele sair dos ifs, eu quero que seja impresso na tela a seguinte mensagem: seu salário é %F, porque é uma variável float, eu estou usando um delimitador para variáveis reais. Depois das aspas, eu vou informar % e o nome da variável que está salvo o valor de salário entre parênteses, que é a variável, salário. Então, antes de executar todo esse trecho de código, vamos analisá-lo mais uma vez. Nós temos a variável nome e senha, que recebem duas entradas do usuário. Nós temos a variável salário, que também é informada pelo usuário com o comando input e é convertida para real. Nós temos as variáveis salário mínimo com o valor 880 e ajuda filho com o valor 20. Por fim, na linha 14, eu tenho a variável tem filho, que recebe uma entrada S ou N do usuário, se ele tem filho, sim ou não. Agora, o que eu faço a partir da linha 16? A partir da linha 16, eu tenho uma lógica do meu programa. Eu vou verificar primeiro se o usuário tem filho. Se ele responder S para a variável tem filho, eu vou realizar esse cálculo. Se ele não responder, eu não vou fazer nada. Se ele responder N, eu não vou fazer nada. Por que eu estou fazendo isso? Eu só quero perguntar para o usuário qual é o número de filhos se ele responder sim para a pergunta tem filho. Só faz sentido você informar o número de filhos se você tem filho. Então, se essa condição for verdadeira, eu vou executar todo esse bloco de código da linha 17, 18, 19, correspondente ao comando if, que está indentado por esse espaço aqui. Depois de executar esse comando if, a gente vem para a linha 20. Então, o que eu faço primeiro na linha 17? Eu vou receber do usuário uma entrada informando o número de filhos e convertê-la para inteira com o comando int. Então, em número de filho, será salvo a quantidade de filhos que esse usuário possui. Logo após, eu tenho mais um if dentro desse if externo. Eu tenho um if mais interno, que eu verifico que o salário informado pelo usuário é menor que o salário mínimo? Se essa afirmativa for verdadeira, se essa condição aqui em verde for verdadeira, eu vou entrar nesse bloco de código delimitado por esse espaço aqui, ó. É o bloco de código correspondente a esse if. Se essa condição for verdadeira, o salário do usuário passará a ser o salário mínimo acrescido do valor de ajuda. Ou seja, para cada filho, eu vou multiplicar a ajuda filho. Se ele tiver 3 filhos, vai ser 3 vezes ajuda filho, que é 20. Então, ele vai receber R$60 de bônus no salário dele. Ao final, quando eu saio desse if, eu vou para a linha 20 e vai ser impresso na tela qual que é o valor de salário do nosso usuário. Tudo bem, gente? Antes de executar o nosso código, como é de costume, como é uma boa prática, nós vamos salvá-lo. Basta clicar nesse botão.
Vou colocar o nome desse código, por exemplo, de parte 1. Salvar. Prontinho. Agora vamos executá-lo clicando nesse botão. Vai aparecer aqui para mim no terminal a seguinte mensagem: digite seu nome. Por quê? Porque a primeira linha a ser executada de código é a linha 9, e na linha 9 nós temos que a variável nome recebe uma entrada do usuário e aparecerá para o usuário a mensagem digite seu nome. Então, o interpretador vai executando linha a linha e nós vamos interagindo com o sistema a partir do console. Tudo bem? Então, vamos informar um nome. Richard. Richard Pereira. Vou clicar em Enter. Próxima linha, digite sua senha, linha 10. Senha 1, 2, 3, 4. Vou clicar em Enter para salvar essa informação na variável senha. Próxima linha, digite seu salário. Vamos supor que o salário do usuário Richard seja R$600. Vou clicar em Enter. Olha que bacana. Apareceu para mim a próxima linha de código. Tem filho. Ele executou a linha 12, criou o salário mínimo igual a 880, criou a ajuda filho igual a 20, e na linha 14, que tem interação entre a gente a partir do sistema, né, a partir do console, nós temos que informar um valor para a variável tem filho a partir do comando input. E aparece aqui para mim, você tem filho, sim ou não, com a linha pulada, como vocês podem observar, pois eu utilizei o comando /n para pular a linha. Então, pulou 1, 2, 3 linhas e eu vou informar o valor para essa variável. Você tem filho? Vamos supor que o usuário tenha filho, então ele vai informar S para sim. E eu vou digitar S e clicar em Enter. O que aconteceu? Ele foi para a linha 16, né? Ele estava na linha 14, que pergunta se o usuário tem filho, e eu informei sim, né? Eu informei o valor S. Então, para a variável tem filho, foi salvo o valor S. Assim que terminar a execução de todo o programa, pessoal, vocês vão observar aqui no explorador de variável todas essas variáveis criadas com seus respectivos valores. Então, dando continuidade, o que aconteceu? Ele recebeu um valor para a variável tem filho, que eu informei o valor S, e foi para a próxima linha de código, que é a linha 16. Na linha 16, ele verificou se, com o comando de decisão if, se o valor informado para ter filho é S. Essa condição é verdadeira? Sim, né? Eu informei o valor S para a variável tem filho. Então, ele entrou nesse bloco de código aqui, essa condição foi verdadeira, ele entrou aqui, e na linha 17, o que ele vai fazer? Vai receber o número de filhos do usuário. Se ele tem filho, ele vai informar qual que é o número de filhos. Então, aparece para mim essa mensagem na tela. Digite o número de filhos. Vamos digitar o valor 3 e clicar em Enter para salvar o valor 3 na variável número de filhos. O que aconteceu? Ele foi para a próxima linha, que é a linha 18, e na linha 18 eu tenho a seguinte condição. Se o salário for menor que o salário mínimo, qual que é o salário que eu tinha informado? Vamos ver aqui no código. O valor do salário que eu tinha informado era 600. O valor do salário mínimo é 880. 600 é menor do que 880. Então, ele vai entrar nesse bloco de código aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o salário e vai atualizar. O salário agora passa a ser, não é mais 600, ele passa a ser o salário mínimo, 880, mais ajuda de filho de R$20 para cada filho que esse usuário tiver. R$20 vezes número de filho. Qual que é o número de filhos que a gente informou? 3. Então, 20 vezes 3 dá 60. 60 mais o salário mínimo de 880 dá 940. Então, o novo valor para a variável salário é 940. Para a próxima linha 20, eu peço para que seja impressa na tela a seguinte mensagem. Seu salário é o valor salvo na variável salário, que é 940. Como vocês podem observar,
Assim que terminou a execução do nosso pequeno programa, as variáveis apareceram aqui no nosso explorador de variáveis com seus respectivos valores que nós informamos. Tudo bem, gente? Agora, vamos adicionar ao nosso pequeno programa o comando else. O comando else significa se não. Assim, nós temos que, se determinada condição for verdadeira, faça algo. Se não, faça outra coisa. Nesse exemplo aqui, nós temos nesse segundo if. Se o salário for menor que o salário mínimo, eu faço essa atualização no valor de salário. Vamos colocar aqui, então, um fluxo alternativo, ou seja, vamos colocar um se não, vamos colocar um else para determinar o que nós vamos fazer se essa condição aqui não for verdadeira. O comando else será executado caso essa condição não for verdadeira, correto? Então, ele não corresponde a esse bloco de código do if. Ele está fora desse if. Então, eu vou apagar uma tabulação e vou clicar em else. Vou digitar a palavra else. O que eu fiz aqui? Se essa condição for verdadeira, eu executo esse bloco de código indentado por esse espaço aqui, ó, gente. Eu até selecionei aqui para mostrar para vocês. Se essa condição não for verdadeira, então eu vou executar esse else aqui. Esse else não pode estar dentro desse if, ele tem que estar fora desse if, pois ele não é um bloco de código correspondente a esse if aqui. Tudo bem? Então, se essa condição for verdadeira, faça isso. Se não, dois pontos. Faça outra coisa. Aqui eu já tenho o espaço aqui, quando eu cliquei em Enter, eu já tenho aqui o tab, né, o espaço delimitado por tabulação, o código indentado, e aqui eu vou determinar qual que é o bloco de código correspondente ao comando else. Se o salário não for menor que o salário mínimo, o salário vai receber o salário que o funcionário já tinha, mais ajuda filho vezes número de filho. O que eu fiz aqui? Se o salário for menor que o salário mínimo, eu vou atualizar o salário do funcionário. Ele não pode receber menos que o salário mínimo. Então, ele vai ser atualizado para o valor do salário mínimo mais ajuda. Se não, se o salário dele for maior ou igual ao salário mínimo, ele vai continuar com o salário dele mais a ajuda de acordo com o número de filhos que ele tiver. Além disso, pessoal, para esse if mais externo aqui, eu vou determinar um else também. Se tem filho for igual a S, eu executo todo esse bloco de código. Agora, se não, eu vou apagar uma tabulação, vou apagar outra tabulação e vou determinar o else para esse if mais externo aqui. Esse else o fluxo alternativo é o se não desse if aqui, desse se aqui. Então, se tem filho é igual a S, eu executo todo esse bloco de código indentado aqui por esse espaço. Ó, 17, 18, 19, 20 e 21. Até aqui. Se não, eu vou executar a partir da linha 22. Vou clicar em Enter e digitar o bloco de código correspondente a esse else aí. Se não, eu vou imprimir a seguinte mensagem para o usuário do nosso sistema. Print. Você não tem filhos, né? Ele respondeu não para a minha pergunta. Eu vou mandar para ele a mensagem. Você não tem filhos. Então, seu salário não será atualizado. Ou seja, você não vai receber a ajuda de filhos. Já que você não tem filhos, né? Você não vai receber essa ajuda. Então, passando novamente, rapidamente por esse trecho de código aqui, o que eu estou fazendo? Linha 16, verifico se ele respondeu S para a variável tem filho. Se ele respondeu S, eu vou executar esse bloco de código. Se não, eu vou imprimir.
Você não tem filhos, então seu salário não será atualizado. Tudo bem, gente? Vou clicar em Ctrl S para salvar o meu código, que é o atalho para salvar o código, e vamos executá-lo. Clicando nesse botão. Primeira linha de código, linha 9, vai perguntar o nome. Vamos informar um nome diferente. André. Vou clicar em Enter. Senha 0000, Enter. Salário. Vamos informar um salário alto, 15 mil. Vou clicar em Enter para salvar esse valor à variável salário. E vai perguntar para mim, você tem filhos? Estamos na linha 14 do nosso código. Você tem filhos? Sim ou não? Vamos digitar não para a gente ver se esse comando else aqui está funcionando corretamente. Vou digitar N, clicar em Enter. O que apareceu para mim? Apareceu para mim no console a seguinte mensagem. Você não tem filho, então seu salário não será atualizado. E ele não foi atualizado, o salário continua sendo 15 mil. O que aconteceu? Eu informei N para a variável tem filho. Quando chegou na linha 16, com o comando de decisão if, foi verificado se o valor de tem filho é igual a S. Essa condição foi falsa, pois eu informei o valor N. Então, caiu no senão. Como caiu no else, no senão, executou o bloco de código correspondente ao else, que diz que deve ser impresso na tela a seguinte mensagem. Você não tem filho, então seu salário não será atualizado. Vamos a mais um exemplo de execução desse código. Vamos verificar agora esse if mais interno, esse if e else mais interno. Vou executar novamente o nosso código. Digite seu nome, Luiz. Vamos clicar em Enter, informar uma senha, depois Enter, informar um valor de salário. Agora eu vou informar um valor de salário maior do que o valor do salário mínimo, pois eu quero que essa condição aqui não seja verdadeira, pois nós queremos testar o nosso else. Então, para que ela não seja verdadeira, o salário tem que ser maior do que o salário mínimo, pois se for menor, entrará dentro dessa condição e não é o que nós queremos. Nós queremos testar o comando else. Então, vou informar um salário bem alto, 25 mil para o nosso Luiz. Vou clicar em Enter. Próximo bloco de código, na próxima linha 14, pergunta se eu tenho filho, sim ou não. Vou informar que sim. Ele vai entrar dentro desse if, pois eu informei o valor S para a variável tem filho. Vai perguntar para mim na linha 17 o número de filhos. Vou informar o número 3, digitar Enter. O que aconteceu então? Número de filhos é igual a 6. Aí ele foi para a linha 18. Verificou. O salário que eu informei é menor que o salário mínimo? Não, né? Eu informei o salário de 25 mil. 25 mil não é menor do que 880. Então, essa condição é falsa. Eu não vou executar esse bloco de código. Eu vou para o else, para o senão. Então, no else, o que acontece? O salário vai ser igual ao salário que ele já tinha, ou seja, o salário de 25 mil vai ser igual a 25 mil, mais ajuda filho vezes o número de filho. A ajuda filho é de R$20 e o número de filhos que eu informei foi 3. 20 vezes 3, 60. 60 mais 25 mil, que era o salário que ele já tinha, fica 25.060. Quando sai desse else, nós temos aqui na linha 24, né? Eu entrei nesse if, entrei nesse else. Eu não vou executar esse else, já que eu entrei nesse if da linha 16. Então, quando ele sai desse else mais interno, ele vai para a linha 24, pois eu não vou executar esse da linha 22, e vai imprimir para mim na tela, seu salário é o valor de salário, que é 25.060. Assim, pessoal, nós terminamos o conteúdo dessa primeira parte. Como atividade, eu peço que vocês refaçam esse exemplo que eu acabei de mostrar. Tudo bem? Até o próximo bloco.
aí, gente? Animados? Estão aprendendo a programar em Python? Então vamos para a segunda parte da nossa aula. Nessa parte, nós vamos falar sobre os laços de repetição, que são utilizados quando a gente quer executar por várias vezes determinado trecho de código. Acompanhe comigo no seu IDE Spider. Então, nesse bloco, nós vamos falar, primeiramente, dos comandos de repetição. Além disso, nós vamos falar também sobre tratamento de erros. Tudo bem? Vamos lá, então. Como eu falei anteriormente, os comandos de repetição são utilizados quando precisamos executar blocos de códigos várias vezes. Vamos criar, então, duas variáveis para esse nosso exemplo. Primeiro, a variável nome, que vai receber uma entrada do usuário e vai aparecer para o usuário a mensagem digite seu nome. Vamos criar também a variável senha, que também recebe uma entrada do usuário com o comando input e a mensagem digite sua senha. 2 pontos e espaço. Agora, vamos utilizar o comando de repetição while, que significa enquanto. Enquanto uma condição for verdadeira, você executa um determinado trecho de código por várias vezes. Então, enquanto o nome for igual à senha, ou seja, enquanto o usuário informar um nome igual à senha, ou vamos utilizar o nosso operador lógico, ou o tamanho da variável senha for igual a 0. Retomando então, na linha 13, eu tenho o comando de repetição while, que significa enquanto o usuário informar um nome igual à senha ou o tamanho da senha vazia, eu vou executar esse bloco de código indentado aqui, a linha 14 e a linha 15 indentados por tabulação aqui, como vocês podem observar esse espaço que eu selecionei para vocês na tela. Então, enquanto essa condição for verdadeira, enquanto ele estiver informando o nome igual a senha ou o tamanho da senha igual a 0, eu vou mandar para ele a mensagem: olha, usuário, a sua senha deve ser informada, ou seja, o tamanho dela não pode ser igual a 0. E além disso, a senha tem que ser diferente do nome. Então, eu vou te dar uma chance de digitar uma nova senha. Se ele informar de novo uma senha igual a nome, vai voltar para o laço de repetição e vai mostrar para ele: a senha deve ser informada. Vai aparecer de novo essa mensagem. Aí eu dou uma chance dele digitar uma nova senha. Aí vamos supor que ele informa agora uma senha vazia. Ele vai voltar para o laço de repetição, porque essa condição vai ser verdadeira, e para o comando ou, se uma condição for verdadeira, toda a expressão é verdadeira, eu vou entrar no while novamente. Ou seja, o usuário vai ter várias chances de informar uma senha correta. Enquanto ele não informar a senha na condição que eu quero, ele vai ter que informar várias vezes. Quando ele informar uma senha que seja diferente do nome e o tamanho dela seja diferente de 0, essa condição vai ser falsa. Eu vou sair desse while e vou imprimir na tela a mensagem: senha cadastrada com sucesso. Tudo bem? Então, antes de executar o nosso código, vamos salvá-lo. Basta clicar nesse botão ou apertar o atalho Ctrl S. Vou salvar como parte 2, por exemplo, e clicar em salvar. Agora vamos executar clicando nesse botão. Vai aparecer aqui para mim o resultado no console. Primeira linha de código, a linha 10, recebe uma entrada do usuário, então eu tenho que informá-la. Digite o nome, Sabrina. Vou clicar em Enter e o valor Sabrina será salvo na variável nome. Vou digitar a senha também como Sabrina. Vou clicar em Enter.
O que aconteceu? Eu informei nome e senha igual a Sabrina, para a linha de código 10 e 11. Quando ele foi para a linha de código 13, que tem o while, ele verificou que essa condição aqui é verdadeira. O nome é igual a senha, Sabrina é igual a Sabrina. Então, nós temos que essa expressão é verdadeira, pois para o comando OU, se uma das condições for verdadeira, toda a expressão é verdadeira. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele entrou dentro do laço de repetição. E na linha 14, aparece para mim na tela a seguinte mensagem, né? Na linha 14, eu peço que a seguinte mensagem seja impressa na tela. A senha deve ser informada e, além disso, ela deve ser diferente do nome. Aí aparece para mim, digite outra senha, que é a linha 15, que recebe uma entrada do usuário, né? Que é outra senha. Dá uma chance para o usuário digitar uma senha correta. Eu vou informar Sabrina novamente. E vou digitar Enter, só para a gente testar o nosso código. O que aconteceu? Entrou no laço de repetição de novo, olha só. Eu informei uma senha igual ao nome. Essa condição foi verdadeira. Quando eu informei a senha aqui na linha 15, Sabrina de novo, ele voltou aqui na linha 13 para verificar. Ah, a nova senha informada é igual ao nome? Continua sendo igual ao nome? Aí ele verificou. Sabrina é igual a Sabrina. Então, eu vou entrar de novo no laço de repetição. Vai imprimir para mim de novo a mensagem da linha 14 na tela. E a linha 15 vai pedir outra senha, como vocês podem ver aqui. Digite outra senha no console. Eu não vou digitar nada agora. Eu vou só clicar em Enter. Vou informar um valor vazio para a senha. Vou clicar só em Enter, sem informar nada. O que aconteceu? Voltou para mim na mensagem. Por quê? Na linha 14, eu informei senha vazia. Eu só cliquei em Enter. Então, ele volta aqui para a linha 13 para verificar se a condição continua sendo verdadeira e se ele deve repetir esse bloco de código do laço de repetição. Aí ele olhou. O nome é igual à senha? Deu falso, né? Porque o nome é Sabrina e a senha eu não informei. Eu só cliquei em Enter. Não digitei nenhum valor. Porém, o tamanho da senha é igual a 0, pois eu não informei nenhuma senha. E essa condição, então, é verdadeira. Nós temos que a expressão toda é verdadeira, então ele vai voltar para o laço de repetição, vai imprimir novamente a mensagem na tela e vai pedir outra senha na tela. Perceberam, pessoal? Ele vai ficar pedindo senha e mostrando essa mensagem até que o usuário digite uma senha válida. Então, agora eu vou digitar uma senha válida para a gente sair do nosso while, do nosso laço de repetição e executarmos a linha 16, que imprime na tela a mensagem senha cadastrada com sucesso. Então, eu vou digitar uma senha diferente do nome Sabrina e uma senha com tamanho diferente de 0. Vou clicar em Enter, 1, 2, 3, 4. Olha que bacana. Consegui sair do meu laço de repetição. Ele recebeu o valor de senha que eu informei, 1, 2, 3, 4, voltou para a linha 13 para verificar se a condição continua a ser verdadeira e se vai repetir o bloco de código do while. O que ele verificou? Nome é igual a senha? Não. O nome é Sabrina e a senha é 1, 2, 3, 4. O tamanho da senha é igual a 0? Não. A senha tem tamanho 4, né? Nós temos 1, 2, 3, 4. Então, eu não vou entrar nesse while, essa condição não é verdadeira, ela é falsa. Eu vou sair desse while e vou para a próxima linha, que é a linha 16, que imprime na tela a mensagem senha cadastrada com sucesso. Tudo bem, gente? Agora, vamos falar um pouco sobre tratamento de erros. Para falarmos de tratamento de erros, eu vou utilizar outro exemplo. Então, eu vou selecionar esse primeiro exemplo aqui e vou apagá-lo, para que a gente possa utilizar agora um exemplo diferente para falarmos de tratamento de erros. Eu vou criar, então, a variável tem filho, que vai receber uma entrada do usuário com a seguinte mensagem: você tem filhos, /n para organizar o nosso código, S é a opção para sim,
barra N para pular mais uma linha e organizar o nosso código, N para não e barra N para pular mais uma linha. Enter para ir para a próxima linha. Enquanto while, enquanto tem filho for igual a sim, enquanto o valor da variável tem filho for igual a S, faça o determinado bloco de código. Execute o seguinte bloco de código indentado aqui por tabulação aqui. Try. Tente. Vamos clicar em Enter para descer uma linha. E aqui, ó, nós já observamos que ele já indenta o código corretamente. Isso que é bom, pessoal, de usar uma IDE. Porque ele já organiza o código para você, ele já indenta o código para você corretamente. E aí você tem menor chances de cometer erros de indentação. Pois em Python a indentação é um aspecto muito importante, né? Porque o nosso código, o nosso bloco de código, né? Dos nossos comandos, tanto de decisão, como de repetição, como das nossas funções, são delimitados, né? São organizados a partir de indentação por tabulação. Tudo bem? Então vamos lá. Try. Tente. Tente fazer o que está delimitado aqui dentro desse bloco de código que eu vou escrever agora. Tente receber o número de filhos. Número de filhos vai ser uma variável inteira, né? Que vai receber uma entrada do usuário com o nosso comando input, que será convertida para inteiro com o nosso comando int. Vou receber uma entrada do usuário e vou mostrar para ele uma mensagem. Digite o número de filhos. 2 pontos, espaço. Vou utilizar o comando break para interromper esse bloco, né? Para interromper a execução do nosso while, do nosso laço de repetição. E logo após, eu vou utilizar o comando except para mostrar uma exceção. Ou seja, na linha 12, eu vou tentar realizar uma operação. Eu vou tentar receber número de filhos do meu usuário e um valor inteiro. Ou seja, eu vou tentar receber uma entrada inteira do meu usuário. Se eu conseguir executar esse try, esse comando try, esse bloco de código aqui, ó, correspondente ao comando try, se eu tentar e conseguir executar, ele vai para a próxima linha de código, que é o break, que irá interromper o laço de repetição while, e nós vamos sair dessa repetição aqui. Agora, se eu tentar receber um valor de número de filhos para a variável número de filhos inteira e não conseguir o usuário informar outro valor, um valor texto, por exemplo, eu vou capturar essa exceção, eu vou para a exceção, né? Eu não consegui realizar essa operação dentro do try, então eu vou para a exceção. A exceção, por exemplo, irá imprimir na tela para mim uma mensagem de erro para o usuário. Olha, usuário, você deve digitar um valor numérico. Então, se eu tentar receber um valor numérico para a variável número de filhos e conseguir, eu vou sair do laço de repetição com a instrução break. Agora, se eu tentar e não conseguir, eu vou capturar essa exceção, né? Vai lançar para mim uma mensagem de erro para o usuário na tela, informando que ele deve digitar um valor numérico. E aí vai voltar aqui para mim para o while. A condição tem filho continua a ser S, pois eu não mudei o valor da variável tem filho, continua a ser S. E eu vou tentar de novo receber um valor numérico. Isso será executado várias vezes, até que o usuário informe um valor numérico, a instrução break seja executada e o laço será interrompido e nós vamos sair desse while. Tudo bem? Vamos executar então esse trecho de código para observar o funcionamento do try e do except para realizar tratamento de erros. Vou clicar nesse botão.
vai aparecer para mim aqui na tela, no nosso console. Ele vai executar aqui primeiro a linha 10, que pergunta, você tem filhos? E eu respondo sim ou não. Vou responder sim, pois respondendo sim, essa condição aqui do while será verdadeira e eu vou entrar no laço de repetição. Tem filhos será igual a sim, igual a S, né? E eu vou entrar aqui no bloco de código da linha 12, a linha 16, que corresponde ao while. Beleza? Então, vou digitar S, clicar em Enter. Ele entrou dentro do while, como vocês podem observar. Tem filhos é igual a S, a condição foi verdadeira. Eu vou tentar, então, na linha 13, receber o número de filhos. Aparece para mim a mensagem, digite o número de filhos. Eu vou informar, por exemplo, abacate. Vou informar um valor que não é numérico para a gente ver se vai entrar na exceção. Vou clicar em Enter. O que aconteceu? Ele tentou receber um valor numérico. Eu não informei um valor numérico. Então, ele foi para a exceção e lançou uma mensagem de erro na tela para o meu usuário. Olha, você deve digitar um valor numérico. Aí, volta aqui para o while, a condição tem filho continua a ser S, né? Eu não alterei o valor da variável tem filho, ela continua sendo S. Então, ele vai entrar no laço de repetição while novamente, pois a condição é verdadeira, e vai tentar de novo receber um número de filhos do meu usuário. Então, agora vamos informar um valor numérico. Valor 5. Vou clicar em Enter, sair do meu laço de repetição. Ah, professora, como você sabe que você saiu do seu laço de repetição? Porque eu informei um valor numérico para a variável número de filhos e a instrução break, então, foi executada com sucesso e ela interrompeu o laço de repetição. Ou seja, ele não lançou uma exceção, não apareceu aqui para mim, pessoal, no meu console, a mensagem de que eu devo digitar um valor numérico. Ou seja, não lançou um erro para mim. Eu consegui executar essa operação e a partir do comando break, eu interrompi a execução desse while. Então, o que eu fiz aqui nesse trecho de código, gente? Eu fiz o tratamento de erro da informação dada pelo meu usuário. Eu tratei o valor dessa variável aqui, olha. Eu simplesmente falei para o meu usuário, olha, eu quero receber para essa variável valores numéricos. Se você não digitar um valor numérico, eu vou te pedir valores até que você digite um valor numérico e a gente saia desse laço de repetição. Então, eu estou tratando um possível erro do meu usuário. Concorda comigo que se eu quiser realizar uma conta com essa variável número de filhos, depois no meu código, por exemplo, eu preciso que ela seja numérica para realizar uma conta com essa variável? Então, se o usuário digitar uma variável do tipo texto, do tipo string, eu não vou conseguir realizar uma conta com esse valor, com essa variável. Então, para garantir que esse valor seja numérico, eu criei esse código, né? Eu criei esse trecho de código aqui para tratar esse erro do usuário informar valores não numéricos para essa variável número de filho. Tudo bem, gente? Agora vamos ver um último exemplo em que nós vamos utilizar o comando while com incremento. Vou apagar esse exemplo anterior aqui do meu editor de texto do Spyder para que a gente possa escrever o exemplo do while com incremento. Vamos lá, então. Vou criar uma seguinte condição. If tem filho é igual a S, dois pontos, faça algo. Só que antes de criar essa condição, eu tenho que atribuir um valor à variável tem filho. Olha, aqui para mim já até apareceu um erro. Então, eu vou falar que tem filho recebe uma entrada do usuário com a mensagem S ou N. Sim ou não, né? Tem filho, sim ou não. Então, beleza. Na linha 10, agora sim, eu posso verificar o valor da variável tem filho, já que eu vou receber um valor para ela na linha 9. Tudo bem? Então, vamos lá. If tem filho é igual
igual, né? Que é o operador relacional de comparar igual. Ele é o igual, igual. Por isso que estava mostrando para a gente aquele erro em vermelho, porque eu tinha colocado só um igual. Então, nós temos que utilizar igual, igual para comparar dois valores. If tem filho igual a S, eu vou criar um índice I recebendo o valor 0, porque eu quero incrementar esse índice que eu acabei de criar dentro do comando while. O que eu quero fazer, pessoal? Eu vou verificar aqui se o usuário tem filho. Se ele tiver filho, eu quero perguntar para cada filho que ele tem o nome. Então, eu quero percorrer de 0 até o número de filhos que ele informar, perguntando o nome de cada filho. Porque, por exemplo, se ele tiver 3 filhos, eu vou ter que fazer a pergunta 3 vezes. Então, eu vou utilizar um laço de repetição até 3 para perguntar a ele 3 vezes o nome do filho dele. Entenderam? Então, vamos lá. Ó. Eu vou criar o índice 0 para eu poder percorrer, iterar dentro do meu laço de repetição e vou incrementá-lo daqui a pouco. Observem. Além disso, eu vou receber do meu usuário o valor da variável número de filho, que vai ser convertido para inteiro e vai ser uma entrada do usuário com o nosso comando input. Digite o número de filhos, será a mensagem exibida para o nosso usuário. O valor que ele digitar será convertido para inteiro e salvo na variável número de filhos. Então, vou criar o nosso comando de repetição while com incremento. Enquanto o nosso índice for menor ou igual ao número de filho informado pelo usuário, eu vou executar o seguinte bloco de código. Eu vou criar a variável nome filho, que vai receber uma entrada do usuário com o comando input e a seguinte mensagem será exibida na tela. Digite o nome do seu filho, %i. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou recebendo uma entrada do usuário a partir do comando input e salvando essa entrada na variável nome filho. Então, eu vou receber o nome dos filhos desse usuário. Só que eu quero que seja de uma forma mais organizada. Então, a mensagem que será exibida para o usuário irá conter qual que é o filho que nós estamos falando. Ou seja, se é o filho 1, 2, 3, dependendo do número de filhos que o usuário informar. Então, nós temos aqui, ó, digite o nome do seu filho %d. Então, primeiro vai digitar o nome do seu filho 0, 1, 2, até a posição número de filhos. Entenderam? Aqui eu estou mostrando o índice que o usuário está informando. Eu estou mostrando, basicamente, o valor de i. De 0 até o número de filhos. Menor ou igual ao número de filhos. Tudo bem? Além disso, eu vou imprimir o valor do nome de filho, da variável, e aqui eu vou realizar um incremento. Ou seja, eu vou aumentar o meu índice, eu vou aumentá-lo em uma unidade. Então, eu vou falar que o meu índice i vai receber i mais 1. Ou seja, eu vou começar no i igual a 0, vou receber o primeiro filho. Depois, eu vou aumentar o i para 1. I que era 0, vai receber 0 mais 1 e vai passar a ser 1. Ele vai voltar aqui na linha 13 e vai verificar. O i, que agora é 1, é menor ou igual ao número de filhos que foi informado pelo usuário? Se essa condição for verdadeira, eu vou receber o nome do próximo filho e aumentar o meu índice, incrementá-lo em uma unidade. Então, ele vai passar a ser a 2. Vou voltar na linha 13 e verificar se 2 é menor que o número de filhos. Isso até que essa condição seja falsa, ou seja, até que o meu incremento, até que o meu índice não seja menor ou igual ao número de filhos e
como o índice não vai ser, essa condição não vai ser verdadeira, o índice não vai ser menor ou igual ao número de filhos, significa que eu já passei do número de filhos que o usuário já tem. Ou seja, se ele tem 3 filhos, eu tenho que perguntar para ele 3 vezes o nome de filhos dele, e não 4. Então, eu vou sair do meu laço de repetição e vai finalizar o nosso código. Tudo bem? Além disso, eu vou imprimir aqui, ó, só para a gente verificar, o valor de i, para vocês observarem como esse valor vai sendo alterado. Vamos, então, executar esse trecho de código clicando nesse botão. Primeiro, na linha 9, apareceu para mim S ou N, né? Sim ou não. Vou informar sim, para que a gente possa entrar na linha 10, né? Porque nós só executamos esse bloco de código da linha 11 à linha 17 se a linha 10 for verdadeira. Ou seja, se o valor informado para tem filho for igual a S, eu vou executar aqui. Se não, ele vai desconsiderar e nada irá acontecer. Então, eu vou informar o valor S e vou digitar Enter. Ele criou para mim o índice I com o valor 0 e na linha 12 vai receber uma entrada do usuário e salvar esse valor em número de filhos. Então, aparece para o usuário a mensagem: digite o número de filhos. Vou digitar 3. Vou clicar em Enter. O que aconteceu? Foi para a linha 13. Na linha 13, ele verificou que essa condição é verdadeira. Enquanto o i é menor ou igual ao número de filhos, o i é 0 no início. O número de filhos é 3. 0 é menor ou igual a 3. Então, eu vou entrar nesse laço de repetição e vou executar, ó, esse bloco de código da linha 14 à linha 17, que está indentado dentro do bloco de código do while. Então, o que ele vai fazer na linha 14? Vai receber o nome do filho da posição 0, né? Do primeiro filho. Vai aparecer para mim a mensagem: digite o nome do seu filho 0. Vou digitar Gabriel. Vou clicar em Enter. O que aconteceu? Olha, observem aqui. Na linha 15, ele vai imprimir o nome do filho que eu informei. Então, apareceu aqui para mim, ó, o nome do filho que eu informei, Gabriel. Na linha 16, ele vai incrementar o meu índice. Ele vai adicionar 1 ao meu índice. Ele vai aumentar o meu índice em uma unidade. O índice que era 0 passa a ser 1. Olha, o índice recebe o índice I, que é 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. Então, na linha 17, eu peço para que seja impresso o valor do índice e aparece aqui para mim, ó, índice I agora é 1. Eu vou voltar aqui na linha 13 para verificar se a condição é verdadeira e se eu continuo repetindo o meu laço, né? Se eu continuo executando o comando while. While, enquanto I é menor ou igual ao número de filhos, I, que agora é 1, é menor ou igual ao número de filhos, que é 3, que eu informei aqui, 3, verdadeiro. Então, eu vou receber o nome de outro filho, na linha 14 aqui, olha. Já até apareceu aqui para mim na tela. Digite o nome do seu filho I, que é 1. Vou digitar Ana. Vou clicar em Enter. Vai aparecer para mim, impresso na tela, linha 15, o nome Ana. Vou incrementar o meu índice I em uma unidade. Ele era 1, passa a ser 2 e ele será impresso aqui na tela. Volto no meu comando while. 2 é menor ou igual a 3, que é o número de filhos, verdadeiro. Então, vou receber o nome do terceiro filho. Então, já informei Gabriel, Ana e agora eu tenho Letícia. Vou clicar em Enter e vai aparecer para mim o nome da Letícia, impresso na tela, e o valor de I, que é igual a 3. O que aconteceu aqui? No meu while, ele voltou no while e verificou. 3 é menor ou igual a 3? 3 é igual a 3, não é? Então, eu vou receber o nome do filho 3. Só que concordam comigo que eu já informei 3 nomes? Ele tinha falado que tem 3 filhos, eu informei 0, 1, 2, Gabriel, Ana e Letícia. Eu não precisava de receber um terceiro filho. Então, essa condição minha aqui, ó, ao invés de ser menor ou igual, deveria ser só menor do que o número de filhos.
pois sendo menor ou igual, ele irá receber, no caso aqui, 4 filhos, quando ele deveria receber 3. O que eu vou fazer? Eu vou corrigir o meu código. Olha que bacana. Em tempo de execução, eu estou testando o meu código e verifiquei um erro. Então, eu vou corrigi-lo. Eu vou terminar a execução, clicando nesse botão. Vou iniciar o meu console novamente, clicando aqui. Ele aparecerá aqui para mim limpinho. E eu vou corrigir o meu erro. Eu vou tirar esse igual. Tirando esse igual, eu vou garantir que eu vou perguntar para o usuário a quantidade correta de nome de filhos que ele informou de número de filhos. Tudo bem? Então, vamos executar esse trecho de código. Vou clicar aqui. Vai aparecer aqui para mim, para eu informar S ou N para a variável tem filhos. Vou informar o valor S e clicar em Enter. Digite o número de filhos, vou digitar 3. Vai aparecer para mim, digite o nome do filho 0, Gabriel. Será impresso na tela o nome Gabriel, e o valor da variável I, do nosso índice I, atualizado, que era 0 e passa a ser 1. Vou digitar o nome do próximo filho, Ana, clicar em Enter. Vai aparecer para mim o nome Ana, o valor atualizado para o índice I, né? A linha 17 imprime o valor de I, que é 2. Ele vai voltar aqui no while, verificar que 2 é menor do que 3. Então, vai entrar de novo no bloco de código e me perguntar novamente o nome do filho. Vou digitar Letícia e clicar em Enter. Agora sim, olha, deu tudo certo. Quando eu digitei Letícia, ele imprimiu para mim na tela o nome Letícia, linha de código 15, incrementou a variável I, que era 2, olha, anteriormente, passou a ser 3. Somei 1 a 2 e virou 3. Imprimi aqui na tela o valor da variável atualizada, que é 3, né? O índice I agora passa a ser 3. Quando eu voltei aqui no while, eu fui verificar se essa condição é verdadeira. 3 é menor do que 3? Não, 3 não é menor do que 3. 3 é igual a 3. Então, eu vou sair do meu laço de repetição, pois essa condição não é mais verdadeira, e não vou perguntar mais para o meu usuário o nome de filho que ele tem. Pois, se ele informou para mim que tem 3 filhos, ele tem que informar 3 nomes de filhos. Então, tá certinho agora, ó, Gabriel, Ana e Letícia. Tá vendo, gente, como é importante ir testando o seu código enquanto você está programando? Você tem que testar o seu código para verificar se as suas condições estão verdadeiras, se a sua lógica, se o seu raciocínio lógico está correto. Tudo bem? Além disso, gente, outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Além de testar o nosso código, a gente sempre deve incrementar o nosso índice quando a gente trabalhar com o índice dentro de um laço de repetição while. Por quê? Se eu não incrementar esse índice nessa linha 16 aqui, nós vamos entrar no que nós chamamos na programação de loop infinito. Vou mostrar para vocês, ó. Eu vou comentar essa linha aqui. Vou colocar um jogo da velha nessa linha de código 16. Se eu comento a linha de código, lembrando, o interpretador não irá executá-la, ou seja, ele irá desconsiderar essa linha aqui. Então, eu estou trabalhando com o índice I, mas eu não estou incrementando ele. Então, o que eu estou fazendo basicamente? O I recebe 0 aqui na linha 11. Na linha 13, eu verifico se o I é menor do que o número de filhos. Se eu informar o valor 3 para número de filhos, no início o I é igual a 0. 0 é menor do que 3. Então, eu vou receber o nome de filho do usuário, vou imprimir o nome de filho na tela e vou imprimir o valor de I, que é 0. Só que eu não alterei o valor de I, né? Ele vai continuar sendo 0, eu não incrementei ele. Então, quando ele voltar nessa condição aqui, no while da linha 13, a condição vai ser sempre verdadeira. Se eu não estou aumentando o valor do índice I, se ele sempre vai ser 0, 0 sempre vai ser menor do que o número de filhos se eu informar o valor 3, por exemplo. Então, eu vou ficar em loop infinito, olha.
Eu vou ficar eternamente recebendo valores de número de filho, porque o INCI, nunca vai ser maior do que o número de filho, para essa condição ser falsa, e o laço while terminar a sua execução, ou seja, eu sair do laço while. Isso é o que nós chamamos de loop infinito. Vou mostrar para vocês como isso é refletido na hora da execução. Vamos executar esse trecho de código. Vou informar S para a variável tem filho. Vai pedir para mim o nome, o número de filhos que esse usuário tem. Vamos supor que eu informo 1. O usuário tem só um filho. Olha só. Digite o nome do seu filho. Samara. Vou clicar em Enter. Vai imprimir para mim na tela Samara e vai perguntar para mim de novo o nome do filho. Eu vou digitar Ana. Vai aparecer para mim de novo o nome do filho. Vou digitar Bernardo. Clicar Enter. Vai aparecer para mim de novo. Isso vai acontecer infinitamente, gente. Não vai parar. Por quê? Eu não determinei um incremento para o meu índice. Então, essa condição nunca vai ser falsa. Ela sempre vai ser verdadeira. Então, independente do número de filhos que o meu usuário informou, eu sempre vou ficar perguntando para ele o nome do filho dele. Várias e várias vezes. Tudo bem? Então, isso nós chamamos em programação de loop infinito. E nós não devemos fazer isso, pois é um erro de código. Para então finalizar, terminar com esse loop infinito, para não ficar aparecendo aqui no console o tempo todo essa mensagem, infinitamente, nós vamos matar esse processo, ou seja, nós vamos matar o nosso console. Basta clicar nesse botão para terminar a execução e depois clicar nesse botão para reiniciar. Prontinho, saímos do nosso loop, do nosso comando de repetição. Com isso, pessoal, nós encerramos o conteúdo desse bloco. Como atividade, eu peço que vocês implementem no seu IDE Spider todos esses exemplos que eu mostrei. Não se esqueçam de alterar os valores de entrada, de observar o exemplo do loop infinito e de tratamento de erro. Tudo bem, gente? Aguardo vocês no próximo bloco. Até mais!
aí, gente, estão gostando da nossa aula? Eu espero que sim. Vamos então ao nosso último bloco. Nesse bloco, nós vamos falar brevemente sobre a função range e o comando for. A função range gera números. Se eu quiser gerar números de 0 até 9, eu vou informar o comando range e entre parênteses eu vou informar o valor 10. Então, ele vai gerar números de 0 até 9. Vou selecionar esse trecho de código, executá-lo, só para que vocês possam observar como funciona. Aparece aqui para mim, range de 0 a 10, ou seja, vou gerar números de 0 a 9. Se eu colocar aqui, por exemplo, print range de 0 a 9, ou seja, print range 10, vai aparecer para mim os valores de 0 a 9. Vou selecionar e executar clicando nesse botão que executa apenas a célula selecionada. Diferentemente desse botão aqui, né, gente, que executa todo o meu código. Tudo bem? Aparece aqui para mim, olha, que temos um range de 0 a 10. Então tá, eu vou apagar esse trecho de código e vou criar a variável que será utilizado no nosso exemplo. Número de filho. Recebe uma entrada que será convertida para inteiro e a seguinte mensagem aparecerá na tela para o nosso usuário. Digite o número de filhos. 2 pontos, espaço. Se eu informar, por exemplo, range, número de filhos, ou melhor, vou escrever no console para a gente criar o costume de testar valores de funções, de comandos no console. Vou criar essa variável primeiro, vou clicar nesse botão, digite o número de filhos, vou digitar o valor 3, só para que essa variável seja criada. Prontinho, ó, ela aparece aqui no explorador de variáveis com o valor 3. Agora, se eu quiser um range de valores até a quantidade informada para número de filhos, eu vou utilizar o comando range número de filho. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou informando que eu quero gerar números de 0 até o número de filhos. Então, eu vou utilizar a função range e vou passar aqui, entre parênteses, como parâmetro para essa função, a variável número de filhos. Vou clicar em Enter, vai aparecer para mim que será gerado um range de 0 a 3, ou seja, o número 0, 1 e 2, porque não inclui o número que você informa final, que é o número 3 para esse exemplo. Tudo bem, gente? O que eu quis mostrar para vocês? Que a gente pode utilizar o console, como eu já falei anteriormente, eu quero reforçar que nós podemos utilizar o console para testar valores de comandos, de variáveis, verificar como funciona determinada função. Ele é muito útil enquanto a gente está escrevendo o nosso código no editor de texto, para que a gente possa testar valores antes de utilizá-los aqui. Tudo bem? Vamos dar sequência. Vamos usar agora o comando for, que significa para. Para itens i, elementos i, in, no, range, número de filhos, ou seja, eu quero iterar sobre cada elemento i no range número de filhos, ou seja, eu quero percorrer de 0 a 2, pois número de filhos vai até 3. Então, eu quero que o meu laço de repetição for seja repetido, né, seja executado 3 vezes, de 0 a 3, 0, 1, 2. Tudo bem? 2 pontos, Enter. Já vai aparecer aqui para mim a indentação corretamente. Nome filho,
recebe uma entrada do usuário com o comando input, digite o nome do seu filho. É a mensagem que será exibida para o usuário. Assim, pessoal, eu estou usando o for para iterar sobre uma sequência de números. O que eu estou fazendo nesse trecho de código? Antes disso, observem que no meu código já foi sinalizado que eu cometi um erro. Olha, eu defini número de filho com F maiúsculo e aqui, na hora que eu for utilizar essa variável, eu coloquei F minúsculo. Então, eu tenho que corrigir. Número de filho, F maiúsculo, certinho. Olha só, o erro já até sumiu. Então, o que eu estou fazendo nesse código? Eu quero receber o nome dos filhos desse usuário, né? Ele digitou o número de filhos que ele tem e para cada filho eu quero receber o nome desse filho. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz no bloco anterior, utilizando o nosso comando de repetição while. Vocês lembram? Eu perguntei o nome de filho para cada filho que esse usuário informou. Se ele informou 3 para número de filhos, eu vou perguntar 3 vezes o nome de filhos dele. Só que agora eu estou utilizando, ao invés do while, eu estou utilizando o comando for. Tudo bem? Vamos então salvar esse trecho de código. Vou salvá-lo como parte 3. Cliquem em salvar e vamos executá-lo. Aparece aqui para mim no console. Digite o número de filhos, que é a linha 10. Vou digitar 3, clicar em Enter, vai aparecer para mim a mensagem. Digite o nome do seu filho. Por quê? Da linha 10, ele passou para a linha 12, que tem o seguinte código. Um for, um laço de repetição for, que vai de 0 até número de filhos. Menos 1, né? Porque o número de filhos é 3 e o range itera de 0 até o valor que você informa da variável, menos 1. Então, vai de 0 até 2. 0, 1, 2. Não conta o 3. Então, eu vou perguntar para o meu usuário por 3 vezes o nome do filho dele. Digite o nome do filho. Primeiro filho, Ana. Segundo filho, Samara. Terceiro filho, Fabrício. Cliquei Enter, prontinho, olha. Perguntei 3 vezes para o meu usuário, utilizei o laço de repetição for para perguntar 3 vezes para o meu usuário o nome dos 3 filhos que ele possui. Observem que na variável nome filho ficou salvo o último nome que eu informei, Fabrício. Se eu quiser, por exemplo, acessar aos valores anteriores informados, se eu quiser saber o nome do filho 2, que é Samara, e do filho 1, que é Ana, não tem como eu saber. Por quê? Eu sobrescrevi a variável nome filho. Eu informei diferentes valores para ela e fui alterando-a. Primeiro eu informei Ana, depois eu alterei ela, informei Samara, e depois eu alterei ela novamente, informando o valor Fabrício. Então, o último nome salvo para essa variável é Fabrício. Se eu quiser, por exemplo, saber o nome de todos os filhos desse usuário, eu deveria salvar esse nome de filhos em uma lista. E aí, eu teria em cada posição dessa lista salvo o nome Ana, Samara e Fabrício. Então, gente, para ter todos esses valores salvos, eu precisaria usar, por exemplo, uma estrutura de dados chamada lista. Esse assunto nós veremos com mais detalhes na próxima aula. Por enquanto, eu só queria mostrar para vocês como é importante, às vezes, armazenar diversos valores em estruturas de dados. E quando a gente utiliza variáveis e a gente altera o seu valor, a gente perde o valor que a gente tinha informado inicialmente. Tudo bem, gente? Com isso, nós terminamos o conteúdo dessa aula. Nessa aula, nós vimos os comandos de repetição, while, for, e nós falamos também sobre tratamento de erros. Não se esqueçam de realizar as atividades práticas do ABA. Tudo bem, gente? Até a próxima aula. Fica um abraço.